Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia até aqui, nos ajuda aquele que nos fortalece, aquele que nos capacita, aquele que nos mantém segundo o coração de Deus. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sem ele, nada do que tem havia sido feito. Aquele que é fiel e verdadeiro. Aquele que tem nos ajudado, aquele que é o nosso guarda, que não tosqueneja, que não dormita, aquele que sempre dá ordem aos anjos a nosso respeito. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos, pelo que não tememos mal algum, porque a sua vara e o seu cajado nos consola, assim como ele é aquele que sempre prepara uma mesa diante dos inimigos. Confundidos e envergonhados, aqueles que se amotinam em vão, sem causa, contra o ungido de Deus. E já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E a Ele seja toda a honra e toda a glória, para hoje e todo sempre. Dele é o poder, é o reino, é as riquezas, é a glória, tudo é dele. Aquele que segue segundo o coração de Deus, mesmo não sendo merecedor, do qual sempre afirmo, sou o pior dos pecadores entre vós, mas alcancei a sua infinita bondade e misericórdia, segundo a graça para anunciar a sua verdade, onde a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, assim como aquele que é ouvinte e praticante, porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. Não folgamos o coração daquele que é segundo o coração de Deus, não se folga com a injustiça. Detestamos a mentira e a injustiça, uma vez que o seu reino, as bases do seu reino são o direito da verdade, a equidade na imparcialidade, sempre exercer o direito da verdade e abominar aqueles que violam os estatutos e mandamentos do Senhor, aqueles que trocam a verdade de Deus pela mentira dos homens, aqueles que trocam aquele que é o justo, o tzadik, pela injustiça dos homens, amantes do prêmio da injustiça que seguem como leprosos, assim a palavra diz. Porque aquele que toma do mundo e o que há no mundo se torna escravo daquele que o tomou. Assim como aonde está o seu tesouro está o seu coração. Mas aquele que segue segundo a justiça do reino dos céus preteia sempre em fazer a vontade do reino, tanto no céu como na terra, e assim não há quem possa impedir o efetuar e querer daquele que está acima de todos. A palavra diz: daqueles que zombam e desprezam as suas instruções, ele ri com desprezo dos zombadores e dos escarnecedores, porque dele não se permite escarnecer. Ele nos ensina: não erreis, do Senhor não se permite escarnecer, assim como ele nos ensina sempre a orar, clamar para que dele é a ira e a vingança. Ireis e não pequeis, porque minha é a ira e a vingança. Por isso, todo aquele que segue segundo o coração de Deus, ele não alimenta em seu coração ódio, ele não alimenta raízes de amarguras, cóleras e iras, mas antes ele armazena a justiça, e ele clama pela sua justiça de dia e de noite.
ele tem fome e sede de justiça, está farto do alimento espiritual, mas antes com a comida e a bebida que ele fez do Pai, e assim nós fazemos, uma vez que temos o seu Espírito, a fome e sede de justiça, porque bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos da justiça. Por isso, em mais um dia, estejais firmes e constantes, sempre buscando aplicar, estando com o coração segundo o coração de Deus e aplicando aquilo que Ele está a nos dizer, porque bem-aventurados sois aqueles que permanecem, não fazendo a própria vontade, mas aqueles que renunciam à sua vida, e aquele que perde a sua vida a encontra. Por isso, perseverai sempre com a intenção daqueles que irão subir a Jerusalém celestial jubilosa dos milhares e milhares de anjos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.